Pessoal, hoje em nossa aula falaremos sobre um grande brasileiro, Jales Machado, o homem que dá nome à nossa escola. Ele nasceu aqui na nossa querida cidade de Alterosa, teve uma vida de muito trabalho como engenheiro e deputado federal e foi um homem de grande importância para o nosso país. Registro de nascimento no dia 14 do corrente mês, que é abril de 1894, Vista Bela, desse distrito. A dona Ana Cândida de Lima deu à luz a uma criança do sexo masculino que recebeu o nome de Jales. Trajetórias: 130 anos de Jales Machado. Em 14 de abril de 1894, na cidade mineira de Alterosa, nasceu um homem que viria a marcar profundamente a história de Goiás e do Brasil. Seu nome, Jales Machado de Siqueira. Aqui é a fazenda Vista Bela, onde nasceu Jales Machado Siqueira. E aqui viveu a infância toda, saiu daqui para estudar, e dos estudos saiu para esse Brasil afora fazendo só coisa boa. Um dos 9 filhos de José Francisco de Siqueira e Ana Cândida Alves, foi o único a se interessar em concluir os estudos de nível superior. Obteve a sua primeira formação no ginásio de Muzambinho, para em 1919 conquistar o diploma de engenharia na Escola Politécnica de São Paulo. Após a formatura, busca melhores oportunidades de vida e trabalho e muda-se para Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, trabalhando como engenheiro na construção de casas e montando uma cerealista para beneficiamento de arroz. Em 1921, mudou-se para Buriti Alegre, em Goiás, cidade em que começou a projetar usinas hidrelétricas, estradas, pontes e obras estruturantes. É nesse período que sua atividade política se desenvolve. O engenheiro Jales Machado Siqueira chegou na cidade de Buriti Alegre no ano de 1921, conduzindo uma motocicleta e acompanhado de sua esposa Beatriz. Ali se estabeleceu e formou a sua família e, além disso, granjeou a simpatia de vários cidadãos, tornando-se, portanto, líder político da cidade. Passamos de lampião para luz elétrica graças ao grande Jales Machado. Aqui, ele construiu a primeira usina hidroelétrica do município. Nessa casa, em Buriti Alegre, nasceram os seus 4 filhos, Jair, Silvia, Otávio e Nise. O que eu me lembro muito de tio Jales é que ele era muito afoito, gostava de dirigir, de voar, tinha avião e tal. E avião caiu com ele. E na travessia da Serra da Mantiqueira, ele fez uma operação poderosa. Ele pousou o avião em cima de uma árvore, bem popuda, e o avião ficou paradinho lá em cima. Eles deram de machucar um pouquinho quando for descer da árvore. Ele teve, que eu me lembro, 3 acidentes de avião e acabou falecendo num acidente de carro. Na estrada que ele mesmo projetou. Pois é, tem mais essa história interessante do Jales. Ele levou meu pai para conhecer a usina de hidrelétrica que ele estava construindo em Buriti Alegre. Aliás, uma das primeiras de Goiás. E ele mostrou para o meu pai, ele caiu na represa e foi sugado por aqueles canos. A sorte que ainda não estavam colocadas as turbinas. De repente ele surgiu do outro lado, saudável, vivo e saudável. A atuação de destaque na região projetou e levou Jales Machado de Buriti Alegre para a cidade de Goiás, então capital do estado, para assumir a chefia da Secretaria de Obras Públicas durante o governo de Alfredo Lopes de Moraes. Um traço muito singular do político Jales Machado Siqueira é a sua independência. Afinal, é raro um político romper com 2 oligarquias, e ele fez isso em 30 e 31. Jales Machado ficou muito conhecido pela sua coragem, pelo seu destemor
de enfrentar situações adversas. Após a saída do governo estadual em 1930, Jales Machado retorna a Buriti Alegre e participa ativamente da Revolução de 30, sendo comandante do Batalhão Revolucionário de Tupaciguara, braço mineiro que ajudou a levar o Getúlio Vargas ao poder. A participação na ascensão de Vargas fez com que Jales Machado assumisse a direção da Estrada de Ferro Goiás em 1930, uma oportunidade de colocar em prática o valor dado por ele às vias de comunicação para escoamento da produção. A saída do governo estadual foi também um divisor de águas na vida de Jales Machado. Ao retornar para Buriti Alegre, criou a empresa Minerva de Eletricidade Industrial para abastecer as cidades de Buriti Alegre e Itumbiara. Em 1933, tem-se o início de uma nova fase em sua vida, com a compra da fazenda Itajá. Esta região, o Vale de São Patrício, é a cidade do município de Goianésia, onde são fruto da história de Jales Machado na década de 1930, quase 100 anos atrás. Jales esteve aqui bastante profundamente, trouxe muita gente para cá e fez com que Goianésia virasse essa realidade que nós temos hoje. Falar de Dr. Jales Machado é falar da minha infância, é falar da minha alfabetização no grupo escolar da Fazenda Itajá. Deus que o desenvolvimento de Goianésia e toda a região se deu a partir desse pioneirismo da Fazenda Itajá, desenvolvido e implementado por Jales Machado. Ele que levava a gente para tomar isso no curral com todos os netos, cada um no seu copinho. E o pomar, né? O pomar da Itajá era uma coisa, tinha tudo, né? Açúcar, pinga e arroz e feijão buscava lá da Fazenda Itajá. Dr. Jales Machado de Siqueira pode ser comparado aos grandes bandeirantes que aqui chegaram no século XXI. Aqui nós estamos diante de uma das hidrelétricas construída por ele, desde o projeto inicial até o acender das luzes das residências, e forneceu energia para São Francisco de Jaraguá até os anos 60, com a chegada da usina de Cachoeira Dourada. Jales chegou mais ou menos aqui na década de 30 para mexer com café. O resultado hoje que ele plantou em Monte Carmelo está aqui, a lavoura moderna, produzindo riqueza para a cidade, para a região. Graças a Deus, Monte Carmelo desenvolveu, depois dessa chegada dele, que foi o pontapé do café do Cerrado em Monte Carmelo. Mesmo com o crescimento da lavoura de café, a veia política de Jales Machado não desapareceu. A sua primeira eleição em 1934, a instauração do Estado Novo, a perseguição política sofrida por seu cunhado Jaci de Assis, deputado estadual, foram criando o termômetro político que aquecia a temperatura para um grande retorno. Com a queda do Estado Novo, o grupo antes reunido no UDB trabalha para a criação do Diretório Estadual da União Democrática Nacional, UDN, que se concretiza em 1945. Eleito deputado, pavimenta, no Rio de Janeiro, o caminho para o progresso que tanto sonhava para a região centro-norte do país. Ao terminar a ditadura do Estado Novo, em 1945, Jales Machado Siqueira resolveu candidatar-se pela UDN e foi eleito junto com o companheiro Domingos Velasco. Na Constituinte, ele desenvolveu uma série de discursos muito importantes. O principal deles foi o balanço que ele fez dos 15 anos da gestão ludoviquista em Goiás. Tem a palavra o senhor Jales Machado, primeiro orador inscrito. Senhor presidente, senhores constituintes, assumi há dias em Goiás um compromisso com os meus correligionários da UDN para fazer uma análise da ditadura que durante 15 anos dominou aquele estado. O senador Pedro Duvico, outro dia, fazendo elogios do próprio governo, disse que deixava o estado em ótima situação econômica e financeira. Sua Excelência, depois de 15 anos, deixou o estado sem estradas, sem escolas,
com a magistratura, o magistério e a força pública, coordenado de fome, a lavoura arruinada e a pecuária goiana na maior crise da sua história. Além disso, foi um dos grandes expoentes na luta pela transferência da capital do Rio de Janeiro para o estado de Goiás, efetivada em abril de 1960. Ao lado do mandato de deputado federal, Jales Machado intensificava tanto sua atuação política quanto empresarial, atuando na criação do município de Goianésia. A articulação política na região fez com que seu filho, Otávio Lage, fosse convidado à candidatura a prefeito de Goianésia, tendo como vice o ex-prefeito e fundador da cidade, Laurentino Martins Rodrigues. Jales Machado é eleito para o seu terceiro mandato de deputado federal em outubro de 1962. No ano seguinte, Otávio Lage assume a prefeitura de Goianésia. Após o Tribunal Superior Eleitoral anular o processo eleitoral, pai e filho continuaram a dobradinha política. Em 1965, Otávio Lage é eleito pelo voto direto e se torna governador do estado de Goiás. Em 1966, Jales Machado é reeleito para a Câmara Federal. A veia da boa política na família se manteve e 2 netos Jales Machado, filhos de Otávio Lage, desempenharam importantes papéis na manutenção de seu legado. Jales Fontoura foi eleito prefeito de Goianésia em 1976, deputado estadual em 1982 e foi, assim como o avô fez em 1946, deputado federal constituinte em 1988. Otávio Lage de Siqueira Filho, mais conhecido como Otavinho, foi prefeito por 2 mandatos em Goianésia, em 2000 e 2004. Jales Fontoura ainda foi eleito em 2012 novamente para a prefeitura de Goianésia. A morte de Jales Machado em 1975, num acidente de carro na própria rodovia que ajudou a criar, causou comoção em todo o estado. Assim como se conhece a árvore pelos seus frutos, a história e o legado de Jales Machado permanecem. O político de visão empreendedora do futuro traçou o mapa da concepção de uma malha viária que fizesse a ligação do Planalto Central com o restante do país e pôde participar ativamente da construção do seu ideal. Não existe como você descrever a história de Goiás sem falar da personalidade de Jales Machado Siqueira. Afinal, ele foi 4 vezes deputado federal e granjeou muita simpatia no seio da oposição goiana, inclusive desenvolvendo vários projetos, colocando em ação e prática a sua formação como engenheiro civil. Um projeto muito importante que foi a interligação do interior do Brasil, ou seja, a rodovia Anápolis a Belém do Pará. Em 1947, defendia eu na Comissão de Finanças a primeira verba para a rodovia, naquele tempo Anápolis-Belém, que é hoje aquela que se denomina Brasília-Belém. Eu era um humilde representante do estado de Goiás e o deputado Alemar Balheiro, ao dar o seu parecer naquela emenda como relator do Ministério da Aviação, disse que aquela era a emenda que mais o impressionara entre todas que ele apreciara naquele ano. O empreendedor que desde cedo levava a modernidade elétrica para diversas regiões e construía pontes para o desenvolvimento, viu nas terras goianas a oportunidade do crescimento da agricultura e pecuária, em um estado que hoje é destaque no agronegócio. O pai, que pavimentou uma estrada reta para o destino bem-sucedido da família, acompanhou o crescimento e a prosperidade dos negócios de uma geração de filhos, netos e bisnetos, pautados pela seriedade, conhecimento e dedicação ao trabalho. Falar do vovô é muito gostoso, porque traz a gente aquelas lembranças, né, de infância, na fazenda Itajá, de Natal, com os primos. Então o vovô, para nós, foi um modelo, um exemplo de pai, um exemplo de avô, de empreendedorismo, que ele fez a vida inteira. Nos tratou sempre com muito amor, com muito carinho. Então, para nós, era um amor de pessoa. O papai
idolatrava o avô. Os netos eram apaixonados pelo avô, ensinava a gente a nadar, ensinava a pescar, ensinava até caçar naquela época, né? Então o vovô foi o modelo de pessoa que nós procuramos seguir. O Jales, por exemplo, teve uma carreira muito bonita como político, como cidadão brasileiro, trabalhador. A gente era tão unido, o Jales era o paizão. Eu sempre digo do privilégio de ser dessa família, de ser neta de Jales Machado, essa oportunidade de ter crescido nesse lugar, esse lugar de carinho, de amor, né? Jales Machado sonhou e pôde ver realizado o sonho dessa Belém Brasília, levando a nação ao encontro de si mesma, como se cada cidade, à sua margem, fosse a marca dos passos de gigantes que ali passaram empurrando os sertões.